A gente fala agora de um incêndio que atingiu, e a gente vai mostrar para você, atingiu uma fábrica de fantasias de carnaval em Ramos, na zona norte do Rio de Janeiro. Pelo menos 21 pessoas se feriram, 10 delas em estado grave, a maioria por queimaduras nas vias aéreas, porque inalaram muita fumaça. A gente está te mostrando essa imagem, relembrando essa notícia que foi de quarta-feira, porque essas imagens chamaram a atenção, rodaram todo o Brasil, os bombeiros chegaram rápido, o socorro foi demorado, porque o local era de difícil acesso e com passagens estreitas. Então chama a atenção pela necessidade, para a dificuldade do socorro que foi feito lá pelos bombeiros e de como que a gente pode se preparar, preparar os locais, prédios também, para um caso de emergência como esse, Que tipo de equipamento é preciso ter nesses locais? Bruno Fontes chega agora aqui ao Bom Dia Pernambuco, nos trazendo essas orientações de prevenção de incêndio e que também possa facilitar, Bruno, a ação dos bombeiros em caso de um acidente. Bom dia para você. Oi, Clarissa, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Eu estou aqui no Recife, em Casa Amarela, estou com Augusto César. Isso é tão importante, Clarissa, porque a gente sabe que tem que ter essa prevenção o ano todo, o tempo todo, e principalmente agora. São muitas festas de carnavais, isso as prévias, que já estão acontecendo, tem camarotes. Tem também os galpões, onde muitas fantasias estão sendo feitas, A gente sabe que Recife tem muitos blocos de carnaval, as pessoas trabalham com esses adereços, com essas roupas. Olinda também, e aí a gente tem que fazer esse trabalho bem feito para não ver essas cenas tão tristes que aconteceram lá no Rio de Janeiro, A mulher então tentando sair por uma janela minúscula. Por isso que a gente convidou uma pessoa que sabe disso, entende desse assunto, que é a Luana Rodrigues. Ela é arquiteta, especialista exatamente nessa arquitetura de residenciais. Eu estou num residencial aqui, um empresarial, mas os residenciais, os prédios, as clínicas, os galpões que eu falei, todos têm que ter e trabalhar dentro dessa regularidade, inclusive com o Corpo de Bombeiros. Luana, muito obrigado em estar aqui conosco. Quando a senhora viu, então, essas imagens que nós mostramos agora, o que chama a atenção que não deveria ter acontecido ali? Exatamente, por exemplo, ninguém quer que isso aconteça, mas se acontecer, não ter tantos problemas para aquelas pessoas. Bom dia. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos. As imagens realmente são muito fortes, E a falta do documento da regularização junto ao Corpo de Bombeiros foi o que resultou nessas cenas chocantes. A edificação ela não tinha uma regularidade, ela não tinha os sistemas de prevenção e combate a incêndio, e daí resultou nesse acidente, que levou em risco muitas vidas, A gente está nesse empresarial que ilustra bem. Estou vendo logo na entrada aqui o hidrante, as mangueiras, a sinalização. Esses ambientes com muitas pessoas morando, muitas pessoas trabalhando, tem que ter esses equipamentos? É importante cada edificação, de acordo com a característica, ter o dimensionamento dos sistemas. E o que vai dizer quais sistemas devem ter vai ser as características. Hoje a gente está aqui no empresarial, onde temos o hidrante, com os seus acessórios, as mangueiras e a chave. Temos também os sprinklers e extintores. Bora entrar lá? Deixa eu pedir então para a gente mostrar aqui, esse corredor é a entrada do empresarial, mas a dinâmica, a estrutura é parecida também com outros lugares, isso que trabalham. Quando você fala, então, esses guinchos são de sprints, e eles funcionam de que maneira? O sprinkler ele é essencial para manter uma rota de fuga segura. No caso do galpão que teve um incêndio, se ele tivesse o sistema de sprinkler, ele ia manter uma rota de fuga segura, fazendo uma cortina de água e levando de forma segura as pessoas até a saída da edificação. E os corredores têm que ser largos, A gente, Clarissa, estava falando, corredores estreitos, as pessoas não conseguiam essa movimentação e tiveram que sair até por janelas no primeiro andar. Isso. No projeto a gente elabora e também, conforme a população, a gente vai dimensionar os corredores. Então, no caso do acidente que ocorreu no Rio de Janeiro, provavelmente tinha uma população muito grande que não atendia ao corredor, a largura do corredor, que no mínimo deve ser 1,20 de largura
E dependendo da população, talvez terá que ser maior. Então, tudo vai ser voltado para a quantidade de pessoas que tiver no ambiente. Tinha que ter também extintores de incêndio, porque eu estou vendo aqui sinalizado, né? E também tem assim, e se a quantidade, por exemplo, a quantidade de pavimentos, de andares, se em todo andar tem que ter também esse extintor de incêndio? O extintor é um sistema básico, ele deve ter em todas as edificações, né? Então, lá, no mínimo, tinha que ter os extintores para fazer o combate. E é importante que os extintores eles também estejam com a recarga em dia, porque a gente também vê muitos casos em que as edificações têm um sistema de extintores, porém estão vencidos e ao tentar fazer o combate ele não tem sucesso por conta que não está com a manutenção em dia. E só para a gente terminar, a sinalização também, tem as luzes, né? Sim, é importante ter na rota de fuga a sinalização e a iluminação, porque é o que vai nos indicar uma rota de fuga segura e que a gente consiga sair em momentos de incêndio, de pânico, de forma segura, bem sinalizada, até o pavimento de descarga. Eu agradeço a sua participação aqui. Serve como alerta, então, Clarissa, principalmente agora nessas festas, né, período carnavalesco, as prévias e também os galpões, as fábricas que trabalham, então, com muitas pessoas. Principalmente também ter esse treinamento do Corpo de Bombeiros e estar dentro dessas leis, né, com essa autorização de funcionamento. Eu volto com você. Muito bem, obrigada pelas informações.